Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, pela graça de Deus, podendo abrir as Escrituras, meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Nivaldo, família, muito bom. Ficamos satisfeitos e alegres, né, de ver vocês aqui. Claro que gostaríamos de ouvir o irmão, né? Mas não falta oportunidade. A rede já está lançada, né? Brevemente o irmão estará conosco aqui. Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Capítulo 8, versículo 36. Mas eu queria considerar do versículo 34 ao 38. Mas o versículo que nós vamos realmente considerar é o versículo 36. Uma coisa, irmãos, nós precisamos entender, né? Nós que aqui estamos, aqueles que vão estar nos ouvindo, né, através da internet, nós precisamos entender o seguinte: Deus tem um propósito com a igreja. Qual é o propósito de Deus com a igreja? É diferentemente da nação de Israel. A nação de Israel corria para uma herança terrena, uma terra que mana leite e mel. Deus fez uma promessa à nação de Israel, né, que eles haveriam de habitar em uma terra muito produtiva. Mas Deus fez uma promessa também concernente à igreja. Essas duas promessas foram feitas a Abraão. Abraão, ele não tinha filhos. Ele veio ter somente um filho, mas Deus disse a ele: de ti, Abraão, farei uma grande nação. E Deus mandou com que ele olhasse para a areia do mar. Ele disse: assim será aqueles dos quais serão teus filhos. E mandou ele olhar para o céu, e ele ouviu as estrelas, mostrando uma outra nação. Ou seja, Deus estava mostrando para ele duas nações, ou seja, dois povos. Um povo terreno, nação de Israel, como a areia do mar. Um povo celestial, como as estrelas. A igreja, ela foi chamada para um propósito. Não para arraigar, ter raízes aqui neste mundo. Como nós havíamos estudado essa semana, o capítulo 1 de Pedro, quando Pedro diz que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui neste mundo. Marcos está registrando aqui algo interessante para nós. A palavra do Senhor Jesus, no versículo 34, diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim mesmo, segue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os anjos. O ponto aqui central, 36, que seria o versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vivemos em um período, irmãos, de uma grande evolução
tecnológica. A tecnologia tem avançado. Se você entra, por exemplo, em um shopping, em uma loja, se ele tem 10 pessoas, está um silêncio. Você fala, mas que silêncio? Tá todo mundo quieto. Mas você vê que está todo mundo ali no celular. Ninguém fala um com o outro. Às vezes, dentro da sua própria casa, o filho está na sala, a esposa no quarto, o marido está no outro quarto, enfim. Não há uma comunhão, não há uma interligação entre eles. A tecnologia é boa? Com certeza, não podemos descartar isso, é boa. Mas quando nós usamos da maneira certa, da maneira correta. E hoje, as pessoas querem se progredir na vida, crescer na vida, achando que somente isto na vida dela basta, né? Ela quer olhar para a sua conta, né? Online, ali o seu cartão, e ver que ali ela tem um dinheiro que ela pode gastar. E se ela não tem aquele dinheiro, ela fica o quê? Desesperada. Por quê? A visão dela, a segurança dela está naquele cartão, ou naquele dinheiro que ela tem no banco. As pessoas se tornaram pessoas muito imediatistas. As pessoas, elas fazem tudo para a fama. Algumas reportagens mostram muitas moças que, para alcançar a fama, vendem os seus corpos, fazem coisas absurdas para alcançar a fama. E isso, irmão, não é de hoje, isso já vem de muito, muito tempo. Claro que isso veio aflorando cada vez mais. E esse versículo então nos fala que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vivemos aqui, nada mais, nada menos, 50, 60, 70, 80, 90 anos, vamos dar 100 anos, enquanto que Deus oferece uma eternidade longe de sofrimento, uma eternidade longe de dores. Em Eclesiastes capítulo 3, nós vamos falar de um homem que experimentou, um homem muito rico, Salomão, um homem que experimentou de tudo, de todas as coisas. Teve servos nascidos em sua casa, teve 700 princesas, 1000 concubinas. Um homem que, na sua época, não havia ninguém que pudesse sobrepor a ele. Ele experimentou de tudo. E quando nós lemos aqui este livro de Eclesiastes, se alguém ainda não leu, leia. Mas aqueles que já leram, pode juntamente, nesta noite, participar desse capítulo 3. Quem está falando aqui é um homem que teve muito dinheiro. Hoje, na atualidade, se pegar o homem mais rico, hoje, perto de Salomão, ele é pobre. O mais rico do mundo hoje, perto do rei Salomão, ele é pobre.
E ele diz aqui no capítulo 3, do versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de ferir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Por que Salomão falou isso? Porque quando você chega dando um salto para o capítulo 12, ele diz assim, no versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes nas tuas pernas, e cessarem os teus moedores, da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela. Ou seja, Salomão está dando aqui, falando para nós, explicando para nós, que há tempo para todo propósito. Mas ao mesmo tempo ele está falando, olha, vai vir um dia que você vai envelhecer. E tudo isso que você tem, para nada vale. E ele diz ainda aqui, ó, no versículo 13. Vamos ler o versículo 12 também. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus, e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O homem pode fazer conquistas, ter conquistas na sua vida, mas se ele não guardar as palavras do Senhor, se ele não temer o Senhor na sua vida, irmãos, a questão toda é uma só: ele está condenado. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vamos ver coisas absurdas. Aquele homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos, o homem que possuía muito dinheiro, mas aquele homem, com todo aquele dinheiro, era incapaz de satisfazer a sua alma. Por quê? Aquele homem, ele tinha um vazio, que o dinheiro, o sexo, a tecnologia não pode satisfazer. Aquele homem sentiu o desejo de ver Jesus. Vocês imaginem aquele homem subindo em uma árvore para poder ver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, olhando para aquele homem, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém estar em sua casa. Aquele homem aceitou Jesus Cristo. Aquele homem não olhou para a sua posição que se encontrava. Aquele homem não olhou para a sua conta bancária. Não. Mateus, o cobrador de impostos, o que escreveu o Evangelho de Mateus, ele era um judeu, um homem criado debaixo da disciplina judaica, um homem que virou as costas para a sua família, indo atrás das moedas romanas,
como cobrador de impostos. E ali estava Mateus, então, sentado em sua mesa, cobrando os impostos. E quem é que passa por ali? Jesus passa por ele, olha para ele e diz: segue-me. Eu fico imaginando, irmãos, a mesa de Mateus, uma mesa grande, como cobrador de impostos, com gavetas, moedas romanas, dinheiros ali em cima, por certo, livro com aqueles que estavam devendo, aqueles que tinham que pagar, aqueles que ainda iam pagar. E o Senhor Jesus passa por ele e diz: segue-me. Aquele homem levanta da sua mesa, sem se importar com tudo aquilo ali, e segue o Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos entender, que tudo isso aqui, todas as riquezas deste mundo, vai acabar. O que não acaba é as promessas de Deus feitas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O Senhor Jesus, ele dá um parênteses para nós e diz assim: eu sou a videira, versículo 5. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Às vezes ficamos pensando, quando nós vemos algumas reportagens falando com respeito àqueles homens que morreram no passado, né? Os faraós, aqueles caixões, e ali então eles colocavam, né, sua riqueza, né, seus ouros, suas pratas, colocavam ali. Qual era a ideia deles? De quando mais tarde, muitos anos depois que eles viessem novamente, né, a ressuscitar ou levantar daquele caixão, eles não iriam passar o quê? Necessidade, porque eles iam ter muito dinheiro para eles começar novamente o seu império. Irmãos, vamos analisar uma coisa, pensar conosco. Quem é que venceu a morte? Foi Buda? Buda que venceu a morte? Foi Maria que venceu a morte? Foi Allan Kardec que venceu a morte? Foi Joseph Smith que venceu a morte? Allan Kardec, né? Não. Todos esses lá, os seus ossos estão no túmulo. Se já não tiver derretido, virado pó. Mas Jesus Cristo venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou ao terceiro dia. É esse que nós devemos prestar toda a nossa honra e nossa adoração. No Evangelho de João, capítulo 14, veja o que ele fala com os seus discípulos. No versículo 1, ele: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fica preocupado, não se preocupem. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vejam bem, aqueles que confiam plenamente no Senhor, aqueles que entregam suas vidas plenamente, eles têm uma morada. O que nós precisamos entender é que todos nós vamos morrer um dia. Tem aquele que diz assim, não existe Deus. Não, Deus não existe. Né? Que nem a história do ateu. O ateu pegou um avião, ele estava viajando. E já vai ele tranquilo. E de repente foi anunciado, o avião está caindo. Qual foi a primeira palavra que ele falou? Ai, meu Deus! As pessoas querem não acreditar que existe um Deus, mas esquece que um dia todos comparecerão diante do trono dele. João, em Apocalipse, ele fala com respeito a isto. João, em Apocalipse, capítulo 21. Perdão, 22, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 11. Olha o que João fala. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. O que nós entendemos aqui? Claro que aqui está falando aqui, né, sobre o livro da vida e os livros, né? Se vocês observarem bem, olha só, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, ricos e pobres, postos diante do trono. Então o que? Se abriram livros. A vida de todo aquele homem e mulher que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que ele fez na sua vida está registrado. Está registrado. Às vezes o homem e a mulher acham que tudo aquilo que fez às escondidas, que Deus não sabe. Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Deus é onipresente. Ele está em todo o lugar. Por que então que se prega o Evangelho? Para que o homem entenda que ele é pecador e que ele necessita arrepender dos seus pecados. Porque todos aqueles pecados, às vezes a pessoa diz assim, mas Celso, olha, não tem condições para mim, eu já matei, já roubei, já estrupei,
olha, eu já fiz tantas coisas na minha vida, Deus não vai me perdoar. Eu falo assim, Deus vai te perdoar. Mas os seus atos, você vai pagar por eles. Ah, mas eu roubei, como é que eu faço? Você roubou? Roubei. A polícia está atrás de você? Tá. Se entrega à polícia. A justiça do homem, aqui, nós temos que cumprir ela. Paulo fala aos Romanos que a lei é boa. Eu não teria conhecido a graça sem a lei. Então, se uma pessoa fez uma coisa errada, aí eu roubei uma régua, eu roubei de uma pessoa, vai e devolva. Aí eu falei mal de fulano, fiz aquilo outro. Sim, vai essa pessoa, pede perdão a essa pessoa. Nós precisamos colocar a nossa vida aqui em ordem diante de Deus. Deus nos perdoa. Mas por que Deus nos perdoa? É porque nós somos bonzinhos? Somos homens e mulheres bonzinhos? Não. Deus nos perdoa por causa do seu Filho. Em Romanos mesmo, no capítulo 5, nos fala que nós somos justificados, pois mediante a fé. Nós passamos a ser justificados diante de Deus por meio da fé, né? Passamos a ter paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todo homem, toda mulher que não se arrepende dos seus pecados, todo homem, toda mulher que não aceita Jesus Cristo, ele está condenado. Está condenado. Não adianta subir a escada da penha de joelho. Não adianta meter a mão no bolso e achar, entendeu, que pagando dízimo, dando dinheiro na igreja, vai ser... Não, muito pelo contrário. A nossa salvação, ela não foi paga, nem com ouro, nem com prata. A nossa salvação, ela foi paga com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado lá na cruz do Calvário. Então, quando o homem chega diante de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, ele passa a ter paz com Deus. Mas por meio de Cristo, veja só, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O homem só é reconhecido diante de Deus, irmãos, por meio do Senhor Jesus Cristo. E não precisa fazer nada. Olha que maravilha! Por que não precisamos fazer nada? No Evangelho de João, capítulo 19, João registra no versículo 17, diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que
Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Muito bem. Passamos para o versículo 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda de tecido de alto a baixo. Versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Vejam agora, depois vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ou seja, Jesus disse assim: Pai, está pago a dívida deles. Pai, agora eles podem chegar diante do Senhor por meio do meu sangue. Pai, está pago, eles não têm que fazer nada mais. Olha que maravilha! Jesus pagou o alto preço naquela cruz, para que eu viesse chegar aqui, nesse versículo 28, eu li um pouco mais atrás, para nós entendermos que Jesus sofreu. Isaías, no capítulo 9, ele diz assim, que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Vocês imaginem isso? Esse acontecimento que se deu na história foi algo assim mas tão grande, que houve trevas. O sangue do Senhor Jesus, quando caiu sobre a terra, houve terremoto. E ali então ele venceu. Ali ele estava pagando o preço de resgate de cada um de nós. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Por causa disso que eu comecei lendo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? Um dia esse juiz, esse Jesus, que veio como Salvador, ele vai estar não mais como Salvador, mas como juiz. Por quê que ele vai estar como juiz? Vamos voltar para Marcos. Marcos, no capítulo 8. Versículo 38. Veja o que ele fala. Nós lemos 36, ou 34, 35, 36. Fixamos no versículo 36. No 38 ele diz, olha, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Olha, quantas pessoas estão virando as costas para o Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas estão negando o Senhor da glória? Quantas pessoas estão amando o mundo, os prazeres do mundo, que são momentâneos?
As pessoas estão esquecendo que Deus tem dado oportunidade. Esse Deus é bom demais. Deus é bom. E lá no livro de Apocalipse, então, vi também os mortos, versículo 12, no capítulo 20. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Naquele trono, naquele dia, será o Senhor Jesus Cristo, julgando, um por um, Que dia será aquele? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, depois que o Senhor Jesus, os 4 evangelhos registram a morte do Senhor Jesus, registra a sua ressurreição. No capítulo 1 de Atos, Lucas está registrando a sua ascensão, ou seja, a sua subida para a glória. Olha que maravilha! Depois de ter feito a obra redentora, depois de ter realizado ali o plano de salvação para a humanidade, no versículo 6 ao versículo 11, diz assim, no capítulo 1 de Atos: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Ou seja, aqui está o Senhor Jesus, né? Já ressurreto, ou seja, ele já havia ressurgido, né? E aqui o Senhor Jesus está diante dos seus discípulos, conversando com eles. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? O Senhor Jesus estava conversando com eles. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles estavam falando sobre a volta do Senhor Jesus. Mas no versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora no versículo 9, irmãos, olha só: Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ele vai voltar. E aqueles que não estiverem preparados, aqueles que não aceitaram, aqueles que amaram o mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, vão ficar. Ir na igreja não quer dizer que você está salvo, não. Participar de um coral não quer dizer que você está salvo, não. O que nós precisamos entender, irmãos, que Paulo fala aos Coríntios, 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem que haver uma mudança na vida do cidadão. Tem que haver uma mudança de mente, de vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, não pode ser aquela mesma pessoa de anteriormente vivia uma vida longe dos caminhos de Deus. Aquela pessoa que tinha uma vida desregrada, aquela pessoa que vivia para as coisas do mundo. Não! Em Romanos capítulo 12, veja bem o que Paulo fala. Paulo fala no versículo 12, capítulo 12, versículo 2, perdão. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha vida, a nossa vida, deve estar diante de Deus, diante daquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Temos ainda Paulo falando em Tessalonicenses. Ele está falando, ele fala com grande propriedade a esta igreja de Tessalônica. No capítulo 4 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, esses irmãos aqui nesta igreja, esses irmãos estavam tristes. Estavam tristes. Você pergunta, mas por que estava triste? Paulo havia passado por ali e falado com respeito. O Senhor Jesus Cristo, aqueles que crescem que o Senhor Jesus, Ele ia vir. E para que eles ficassem firmados na promessa, o que aconteceu? Alguns irmãos estavam morrendo. E bateu uma tristeza no coração daqueles irmãos, porque eles estavam aguardando a volta de Cristo. Mas Paulo falou que Jesus estava voltando, para nós ficarmos firmados, esperar. Mas os irmãos estão morrendo, tio, pai, filho, estão morrendo, mas... E Paulo então escreve esta carta a esses irmãos, a esta igreja. E no versículo 13 ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo está falando assim, olha, eles estão dormindo. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O que ele falou? O mundo não tem esperança. Não ficam tristes como os demais, como esses que não têm esperança. Ou seja, vocês são diferentes. Vocês têm esperança. Não ficam tristes. Ele disse, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pode falar assim, olha, eles estão dormindo em Cristo. Assim como Jesus ressuscitou, esses também vão ressuscitar também. O Senhor vai trazer eles. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos ser, olha, eles morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Nós não vamos passar na frente deles, não. Esses irmãos que já morreram em Cristo estão dormindo. Eles vão ressuscitar. Assim como Cristo, eles também. Olha que maravilha.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que maravilha! Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Entenderam, irmãos? O mundo entende o quê? Morreu e acabou. Não, não morreu e acabou. Não morreu e acabou. Nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que entregamos nossas vidas, cremos que vamos ressuscitar naquele dia. Se o Senhor vier hoje, os irmãos nossos que partiram, irmãos amados nossos que partiram, eles vão ressuscitar primeiro. Não nesse corpo que nós sentimos dor, sentimos fadiga, cansaço, não. Mas em um corpo transformado, semelhante ao corpo do nosso Salvador. E os vivos? Esse corpo será transformado. Olha que maravilha, que segurança. É por causa disso que nós pregamos o Evangelho, para aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que têm depositado a sua fé, sua esperança nesse mundo, para que eles possam entender que este mundo, as coisas deste mundo, são passageiras, que Deus oferece algo muito melhor e de graça. O diabo já está condenado ao lago de fogo, mas ele não quer ir sozinho. Ele não quer ir sozinho. Então, irmãos, o que nós precisamos entender no versículo 4 do capítulo 5, diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não vai nos apanhar de surpresa. Por quê? Porque todos nós estamos esperando esse maravilhoso dia, o qual o Senhor há de voltar para buscar a sua igreja. Então, irmãos, amigos, aqueles que nos ouvem, através do culto online, se ainda não tem o Senhor Jesus, se ainda deposita a sua esperança nas coisas deste mundo, que ainda não aceitou Jesus Cristo, hoje é tempo de aceitar. Hoje é tempo de mudar de vida. O Senhor ainda está estendendo ainda a tua graça, o teu amor, no dia de hoje. Porque o dia de amanhã, ele não nos pertence. Muitos de nós que aqui estamos no salão, muitos daqueles que estão nos ouvindo neste momento, pode amanhã, pela manhã, ou pela madrugada, estar morto. Sim, pode estar morto, e sem salvação. Mas muitos podem passar de hoje para amanhã, entregando suas vidas, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, e viver uma vida para Ele. Porque muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor na sua vida.
Precisamos entender isso. Nós temos que ter Jesus como Senhor e Salvador. Não só como Salvador. Porque Jesus, Ele quer tomar conta da nossa vida. Jesus quer guiar a nossa vida da maneira dEle. Assim precisa ser a nossa conduta, a nossa expressão diante de Deus. Deus, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e como Senhor na minha vida. Eu entrego a minha vida, Senhor, esta noite a Ele, e que o Espírito Santo faça morada no meu coração e na minha vida. Esta precisa ser a palavra daquele ou daquela que não tem o Senhor Jesus Cristo na sua vida. A nós que já aceitamos, que possamos, irmãos, continuar firme em nossa caminhada, que nós possamos continuar olhando para Cristo, firmemente, e aguardando aquele dia bendito, oh dia bendito, que estaremos com o Senhor por toda a eternidade, para todo sempre. Amém.